Fala aí, gente, beleza? Tudo bom? Eu tô trazendo uma proposta um pouquinho diferente hoje, né? Minha proposta é que a gente faça meio que uma revisão dentro da temática do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, através de uma questão. Posso dizer para você, então, que essa questão ela vale uma aula. E a gente vai fazer essa questãozinha juntos, explorar também, né, o aspecto gráfico desse item, que vai trazer para a gente uma revisão quase que completa dos principais pontos desses dois movimentos, né? Incluindo ainda a discussão sobre a questão do encontro, né? Do instante de encontro e da posição de encontro. Bom, vamos fazer a leitura do texto e vamos seguir, né, para a solução da questão, beleza? Esse aqui é o nosso texto base e ele vai falar de dois corpos, um corpo A e um corpo B. Esse aqui é o gráfico que a gente vai usar como parâmetro para resolver a questão, e a questão nos fala o seguinte: no instante t igual a zero, e dois motociclistas A e B estão em uma mesma posição de uma estrada, ou seja, lado a lado. Considerando essa posição como a origem dos espaços e sabendo que suas velocidades escalares comportam-se em relação ao tempo conforme o diagrama abaixo, trace no mesmo par de eixos os gráficos do espaço em função do tempo para A e B, indicando o instante a posição em que voltam a se encontrar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, ele falou para mim que ambos ocupam a mesma posição e que esses caras estão aqui lado a lado. Então, eu posso dizer de cara que a posição inicial do corpo A é exatamente igual à posição inicial do corpo B e ambos estão na posição de origem, que é 0 metros, beleza? Agora eu preciso olhar para o gráfico, né? Porque esses camaradas, eles estão em regimes de movimentos distintos. O corpo A, ele começa, né, com uma velocidade igual a zero, mas ele tem uma aceleração. Então a sua velocidade vai aumentando e depois de um certo intervalo de tempo ela chega ao valor de 40 metros por segundo. A gente pode tirar do gráfico essa informação, né? A gente vai levar aqui 10 segundos para chegar a 40 metros por segundo. Então, se eu tenho aceleração, esse cara é do tipo movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente vai começar a explorar o item exatamente através desse primeiro objeto em movimento, né, dessa reta que caracteriza o motociclista A. Então, né, o motociclista A, ele vai ser do tipo movimento retilíneo uniformemente variado, e eu sei que para esse tipo de movimento eu tenho aí, três equações que me dão, né, a descrição do movimento. Aquela equaçãozinha mais básica, V igual a V0 mais AT. Eu tenho a relação S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E a gente tem a relação V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Como a gente está falando de posição de encontro, vamos focar em quem? Nessa segunda equaçãozinha aqui, beleza? Eu posso descobrir a aceleração do cara olhando o gráfico, né? A gente comentou ali que esse cara, ele varia a sua velocidade, né, por um certo intervalo de tempo, e que essa variação eu posso descrever. Ele varia de 0 para 40 metros por segundo em 10 segundos. Então, se a gente fizer essa continha, eu tenho aqui uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Assim como eu tenho também uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Isso vai resultar, né, a gente pode dizer que logo, né, em função desses aspectos, a gente vai ter uma função horária das posições dada por S igual a 0 mais 0 vezes T mais 4t ao quadrado sobre 2. Só ajeitando, a gente vai ficar com isso aqui. S de A é igual a 2t ao quadrado. Repara que o que eu fiz, né? Eu dividi esse 4 aqui por esse 2, tá? E aí a gente chega a essa funçãozinha aqui. O 0 vezes t é 0, esse 0 aqui vai ser suprimido aí na conta. Então a gente fica com aquela funçãozinha aqui que vai descrever o movimento desse cara, tá? Então guarda esse cara aí, tá? Vamos para o segundo corpo. O meu segundo corpo, o corpo B,
né, ele está em movimento retilíneo uniforme. E aí eu só tenho uma equação para descrever esse movimento, né? Então, o meu corpinho B, ele está no MRU, e a única equação que eu tenho para descrever é aquela S igual a S0 mais VT. Se você lembrar lá no início da leitura do texto, né, as posições iniciais são iguais a zero. Então, o que vai acontecer? A única coisa que eu vou substituir aqui vai ser a velocidade, que já está indicada no gráfico, né? Basta vir e trocar ela na própria função. Ou seja, para o meu corpo B, eu vou ter que S de B é igual ao quê? A 20 vezes T. Fechou aí a nossa segunda função, que vai descrever aí o segundo movimento. Só que ele quer que eu construa um gráfico indicando que a questão do encontro. Para saber o encontro, o que a gente faz? A gente faz o S de A igual ao S de B, ou seja, 2t ao quadrado igual a 20t. Como eu tenho t de um lado aqui ao quadrado e o t do outro, eu vou cortar fora. E meu instante de encontro vai ficar sendo o quê? De 10 segundos. E automaticamente a gente pode tirar a posição de encontro substituindo, né, esse instante de encontro aonde? Em qualquer uma dessas funções, nessa ou nessa. Tá? Vou fazer essa substituição e aí a gente brinca um pouquinho com isso. Então, se eu substituir aqui, ó, vou encontrar 200, que é 20 vezes 10, 200 metros, né? E se eu substituir aqui, eu vou encontrar 2 vezes 10 ao quadrado é 100, então a gente também encontra 200 metros, né? É meio óbvio, né, que eu tenho que ter posições iguais, porque é a posição de encontro, então tem que ser a mesma, beleza? Agora vamos lá no nosso gráfico. Vamos desenhar então o diagrama que vai representar essa situação de encontro, né? Eu vou estender o gráfico a partir do original, né, para a gente tentar seguir mais ou menos o que está ali como orientação. Então tá aqui um eixo, tá aqui o outro eixo, beleza? Vou colocar aqui, ó, a posição e aqui o intervalo de tempo. Vou pegar aqui uma cor diferente, né? Pegar aqui um rosa, né? Para a gente desenhar o que seria o comportamento do corpo A, beleza? Então, o nosso corpo A, ele está descrevendo uma função que é do segundo grau, então ela é uma parábola, né? Então, vai partir do zero, porque ele começa aqui e vai crescer. Acabou, tá? E o nosso corpo B, como esse cara representa uma função do primeiro grau no diagrama ST, né, por causa da sua funçãozinha S igual a S0 mais VT, esse camarada vai ser uma reta. Ele também começa na posição igual a zero, e aí ele vai fazer essa brincadeira aqui. Claro, assim, né, pode ser que não tenha ficado exatamente reto, mas eu acho que a ideia, né, deu para pegar. Bom, vamos lá, vamos à nossa brincadeira. O que está acontecendo, né? Esse camarada, ele vem aqui, ó, vai encontrar aqui, esse camarada vai encontrar aqui. Então, aqui é o nosso instante de tempo de 10 segundos e aqui é a nossa posição de 200 metros. Ou seja, essa é a transposição do gráfico VT para o gráfico ST. Fica como exercício para você, né, pensar nessa solução, mas não em termos das funções horárias, não fazer isso, né, pensar em termos do quê? De uma solução diária, uma solução usando o próprio gráfico, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que para vocês tenha sido útil. Se gostou, dá aquela curtida, né, dá o like aí e compartilha, sei lá, segue aí aquele pacotão aí, tá bom? Valeu, gente, grande abraço e até a próxima.